Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, se você estiver vendo gravado. Estamos começando mais um encontro aqui da Liga dos Inovadores, em parceria com a Retail Power Academy. Hoje a gente vai falar sobre o aplicativo preferido dos brasileiros, o WhatsApp, de que maneira ele vem se posicionando frente a tantas novidades, né? Porque aqui no aquecimento a gente estava falando de novas versões do Perplexity, da OpenAI, do Gemini, do Google, todo mundo com uma novidade, para alguma maneira, contando. E você estava contando uma novidade, Marcela, que você tem gostado. Qual é aí? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Prazer estar com vocês aqui. Catita, minha parceira de grandes jornadas, que bom estar aqui juntas de novo, querida. E a gente estava falando de paixões por ferramentas e por inovações, e eu tenho me apaixonado pelo Abacus. Ele é uma ferramenta que engloba muitas ferramentas dentro dele, inclusive ferramentas de texto, ferramentas de imagem, ferramentas de produzir PowerPoint, ferramentas de pesquisa, e um detalhe que ele tem agentes que permitem dentro dele você construir os seus agentes. E aí o bicho pega, porque quem não é nativa digital, que nem eu com meus 60 anos, eu olho e falava assim, e eu estou sendo capaz de fazer isso? Então é muito legal. Mas eu acho que a introdução é importante aqui, né? De mostrar que as ferramentas, elas são, sem dúvida nenhuma, um habilitador, né? Um potencializador para que você faça muitas novidades. Mas, muitas vezes, você já tem ferramentas disponíveis que você não utiliza todo o potencial, né? Que é o caso hoje que a gente vai falar aqui do WhatsApp, e é o caso de muitas IAs, a gente pode falar assim, ou versões das IAs que já estão rodando ou que já estão disponíveis há um ano ou mais no mercado, mas a gente ainda tem uma resistência muito grande por parte das pessoas de querer modificar a sua forma de trabalhar, né, e entendendo que a IA muitas vezes pode ser um acessório, né, ou colocando isso como um enfeite, né, dentro da sua estratégia. E acho que o grande desafio aqui dos nossos encontros e dos nossos grupos é conseguir trazer essa inteligência artificial para a transformação dos negócios, né, para conquistar mais cliente, para reduzir custo, né, para gerar inovação, para melhorar a experiência do cliente, como a gente viu na semana passada, a aula que a Carol Navarro deu aqui, né, que tem a ver com você conseguir customizar as jornadas, identificar o tipo de cliente em tempo real. Então, acho que aí o nosso desafio, né? A gente pode ter esse momento de pesquisa, né, de exploração, né, sob o ponto de vista de novas ferramentas e tecnologias, mas é preciso também ter esse momento da aplicação dessas ferramentas no dia a dia, né, que é dali que vai vir o grande resultado, né? Não é do hype como um todo, mas é de como eu estou fazendo o uso e estou fazendo com que o meu cliente se interesse mais, goste mais, me conheça mais, confie mais em mim, né? E eu possa atender ele de uma maneira melhor. Então, acho que esse é o nosso desafio aqui. Estou muito animado aí com a nossa conversa de hoje. Aí quero, Pastor, quer dar aí boas-vindas aí, mas quem mais quiser falar um pouquinho aqui na introdução. Então, dando boas-vindas a todos que nos acompanham a Liga dos Inovadores, a Retail Power Academy, e que demonstram sempre interesse em inovação nas relações de consumo, nas atividades profissionais. E estamos aqui, né, dessa vez a convite do Marcelo, trazendo uma convidada especial, todos nós aqui muito interessados no que vai acontecer hoje à noite. Muito bom. E responsabilidade, hein? Vamos lá. O Marcelo falou muito bem que a gente vem muito forte com a busca de ferramentas
mas eu, apesar de ser também uma ferrenha buscadora de aprendizados e ferramentas, eu vim trazer até um olhar de 2 passos para trás, 2 casas para trás do nosso tabuleiro, e falar, às vezes, até do que está na nossa mão e que a gente, muitas vezes, não está usando na plenitude. Não está fazendo, às vezes, o arroz com feijão tão bem feito, e nós estamos fazendo processos, às vezes, até complexos de atração de cliente, de entendimento, de prospecção, mas muitas vezes no detalhe, no trato, principalmente quando a gente já está com um lead perto, com um lead criando uma aproximação, a gente pode pecar por não gerar valor. Então, apesar da gente ter grandes ferramentas, grandes possibilidades e querer saber cada vez mais, o arroz com feijão também bem feito pode gerar excelentes vendas e a gente pode hoje ter essa possibilidade sendo perdida. Então, é sobre isso. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês já. Antes de você começar aí no tema, eu acho que vale a pena a gente ter, né, momentos nesse grupo tão seleto de pessoas interessadas nesse assunto, né, da gente sempre aprender alguma coisinha a mais. E na área da inovação, eu sempre gosto de lembrar que essa discussão que a gente está tendo, essa conversa, ela tem a ver com uma questão de linguística, né? Porque no Brasil, quando a gente fala assim, explorar novas ferramentas, você está falando de um sentido que pode ser dúbio. E no Brasil, e nos Estados Unidos, na língua inglesa, essa palavra explorar, ela tem duas palavras, né? Que é o exploit e o explore. Né? Porque o que acontece? O explore é o explorar no sentido de descobrir. Então, por exemplo, a gente vai testar a versão 5 da OpenAI, a gente vai explorar a nova versão do Grok, a gente vai explorar no sentido que a gente está descobrindo, né? Mas no inglês, a palavra exploit, que para nós também é explorar, é no sentido de fazer o melhor uso, explorar no sentido de conseguir fazer com que aquilo que a gente que já tem de recursos, nos traga resultados. Que isso também é explorar o potencial de transformação que a ferramenta traz. Né? Então, eu acho que é muito legal assim, para a gente iniciar, e hoje você vai trazer muito esse exploit do WhatsApp, que é explorar no sentido de você está tirando todo o suco que essa laranja está te dando já, né? Você não precisa comprar uma maçã, outra fruta nesse momento, né? Você pode estar explorando de uma maneira a tirar o melhor proveito da ferramenta que é a preferida dos brasileiros, que eu acho que isso que é o mais interessante, né? Enquanto a gente estava falando aqui de, vai para o Perplexity, vai para o OpenAI, vai para o Copilot, né? Você tem que fazer um movimento de, no mínimo, colocar essa ferramenta no browser lá, digitar, ou usar o browser próprio, agora já que é a tendência das IAs, mas existe essa necessidade da adoção de um novo aplicativo, de uma nova funcionalidade. E o WhatsApp, né, gente? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, eu vou tirar nosso destaque aqui rapidinho, Marcela, para a gente assistir todo mundo, que é quem que vê o WhatsApp no máximo 30 minutos depois de acordar. Levanta a mão aí. 30 minutos depois de acordar. Quem que já viu o WhatsApp? Tá virado aí, tá virado numa igreja. Amém, gente, quase. É isso aí. Né? Vocês verem? Então, esse que eu acho que é o grande potencial. Né? Você tá no canal que a pessoa acorda e ela olha. Né? Você não está precisando chamar ela para nada. Ela naturalmente já vai estar neste canal que a gente vai conseguir explorar hoje de uma maneira de utilizar melhor. Então, seja muito bem-vinda aí, Marcela, para fazer a sua introdução.
e daqui a pouco a gente volta para bater um papo, fazer aí outras trocas que com certeza serão muito ricas aí nesse nosso encontro, tá bom? Ótimo. Seja muito bem-vinda. E você tocou num ponto super importante, Marcelo, até, por exemplo, na Rede Mulher Empreendedora, onde eu atuo com a Ana Fontes há alguns anos, a gente já tentou usar outras plataformas de conversação entre as voluntárias, entre as pessoas, e não consegue. A gente volta para o WhatsApp, e é uma confusão, porque ele está na nossa mão. E já se tentou por Facebook Community, Facebook não sei o quê, já tentou por outras plataformas. Agora está tentando novamente uma nova plataforma de conversação, mas o WhatsApp, ele é simplicidade e instantaneidade. E como você bem falou, ele, além de você usar nos primeiros minutos, ele tem pesquisas que mostram que, em média, a gente abre ele, em média, mais de 40 vezes por dia. Se isso é média, há pessoas que abrem mais de 100, há pessoas que abrem, né? As que abrem a cada quantos minutos. As que ficam sempre abertas, né, também, né? Então, a gente tem oportunidade, mas a gente também tem oportunidade de, como você bem falou, exaurir o melhor dentro das minhas estratégias, porque eu estou com a possibilidade de estar com a loja aberta 24/7. Alguém está me observando, porque também está com o celular, 24/7. E também criar opinião sobre a minha pessoa, o meu negócio, o meu atendimento, o meu serviço, 24 horas por dia, mesmo que eu não perceba. E aí que está a sutileza que eu posso estar deixando dinheiro na mesa, deixando relações acontecerem, que eu não estou cuidando do detalhe. Eu tenho algumas mãos levantadas. Querem começar a gente já? Antes de tudo, Ricardo? E depois Al? Só abrir seu microfone, Ricardo. Travou aí? Tá certo, estamos com você. A minha pesquisa de doutorado eu usei o WhatsApp, né? Então, foi pesquisa em profundidade, eu enviei o roteiro fragmentado, né, em texto e em áudio, e exigi as respostas apenas em áudio para sentir a emoção, poder avaliar a emoção da resposta. Aí esse áudio foi transcrito, ainda, pois foi em 2019. Tive que baixar o arquivo, jogar no... Eu utilizei o Google Documentos, transcrevi, formei toda uma base com todas as entrevistas que eu fiz, e aí eu usei um software de análise de texto, né? Mas o WhatsApp foi uma inovação, né? Na área de pesquisa acadêmica. Talvez tenha sido a primeira no Brasil. Na Europa, eu me baseei num modelo, mas não foi o WhatsApp, foi um aplicativo, né, que foi utilizado para troca de mensagens. Então, um registro aí que eu queria fazer até uma segunda versão agora, de uma forma mais automatizada, né? Então, já vou deixar a bola levantada aí. Quem quiser discutir isso, conte comigo. Legal. Al, quer dar sua contribuição aqui nessa introdução? Eu acho que o WhatsApp foi a grande ferramenta e canal para esses rincões do Brasil, que às vezes eles não têm acesso às redes sociais, mas o WhatsApp, com certeza, eles têm. Porque na maior parte da cidade, se você faz 10 quilômetros da cidade, você não vai parar um carro para poder acessar a rede social. Porque as distâncias são de quilômetros, acima de 100 quilômetros. E, às vezes, não tem o sinal. Para o WhatsApp, tem. É um grande canal.
É isso aí. Marcela, começa aí, só para te dar ainda mais contexto, está na sala com a gente a Sônia Correia, né, que ela tem uma lavanderia que é pelo WhatsApp. Então, o principal canal de não só de aquisição, mas de atendimento, de fechamento de negócio, de pós-venda, de relacionamento mesmo, é o WhatsApp. Então, veja, é a Silvia que está nos assistindo aqui lá de Curitiba, que tem um negócio que é de troca de óleo, é pelo WhatsApp que as pessoas fazem o agendamento, vê se estão, pedem o orçamento, né? Então, o Brasil, o e-commerce brasileiro, né, ele não necessariamente o checkout ele precisa ser pelo WhatsApp, mas ele acontece, né, a negociação e o relacionamento muito pelo WhatsApp. Então, agora bola com você. É isso aí. Minha tela está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo aquela barrinha embaixo também que o Meet fica dizendo que você pode botar no ocultar, e lá em cima, isso, exato. Tá ótimo, isso. Então, já que os motivos, né, pelos quais a gente pode estar perdendo venda, fazem a gente, então, mergulhar nesse universo para deixar mitigar essas ações, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Só para dar uma contextualizada, essa é a Marcela, né? 59 anos, 27 anos de Natura, mentora voluntária na Rede Mulher Empreendedora, de onde conheci a Kátia, a Alice, Salvo. Hoje tem uma consultoria de formação de time de vendas, professora de negociação, e sou host de um podcast onde, terça-feira, recebi com toda a honra Marcelo no DiretaCast. Nosso episódio está no ar e conversamos sobre inovação nas vendas, inovação no dia a dia. Foi uma conversa super proveitosa. Aconselho todos a ver a faceta do Marcelo dando até receita de pina colada com whey protein. E aqui, usando, já que o tema traz um pouco de inteligência artificial, que a gente falou no comecinho, mas traz o WhatsApp, né? Se eu fosse perguntar para o próprio inteligência artificial do WhatsApp se eu estou perdendo vendas, por quê, como e quando, a resposta dele seria que é bem provável que você esteja e o segredo está no detalhe. E se você pensar como é que você consegue cuidar do detalhe, dá para cuidar? Dá sim, é claro, é só aprender e se transformar aqui com a Liga. Ó, Marcelo, coisa mais rica. Então, partindo um pouquinho só para a gente falar sobre... Opa, aqui ficou. Esses detalhes que possam estar fazendo a gente perder vendas, eu trouxe um pouquinho só do cenário, para a gente ter clareza dele, da grandiosidade, que o Brasil tem 148 milhões de usuários. A Honesta até comentou sobre isso, né? Pode não chegar bico de luz, mas chega o WhatsApp, pode não chegar muito linha telefônica, mas chega o WhatsApp por alguma transmissão. É o segundo país do mundo, só atrás da Índia, né? Só fica atrás da Índia, e sabemos por quê, também a população gigantesca da Índia, aqui os dados da Statista e da Opinion Box. E aqui um detalhe importante, eu venho da Natura, né? Eu venho do mundo da venda direta, e até corroborando com o que a gente está falando, 80% da venda direta dessas revendedoras autônomas que vendem Jequiti, Boticário, Avon, Natura, essas pessoas hoje, 80% das vendas delas ocorrem, segundo pesquisas, pelo WhatsApp. Então, não é segredo para ninguém que esse veículo está na mão de todo mundo, e se a gente atua fazendo ele ser uma grande fonte de comunicação, ele traz bons resultados. Aqui, dentro da pesquisa também, 90% usa diariamente e 93% ainda usa muito para conversa por escrito. A gente ainda tem situações que há pessoas que não podem ouvir áudios, até por outras
estar em outros ambientes, então ainda temos o privilégio, é privilegiado o texto por escrito. Esse cenário está mudando, né? Os áudios rápidos estão tendo um pouco de aceitação, e aqui também, falando do cenário, da onde eu vim, falo até sobre essa venda direta, o Brasil é o 7º país do mundo em vendas, essa venda direta, venda por catálogo, e como eu já até adiantei, 80% dessas revendedoras vendem pelo WhatsApp. Então, olha a riqueza e a inserção que essa ferramenta permite. E aqui, a gente tem 3 usos mais conhecidos do WhatsApp. O WhatsApp normal, que é o uso mais pessoal. O WhatsApp Business, que apesar de sabermos que ele tem recursos a mais, tem muita gente que ainda não usa os recursos do WhatsApp Business, e dentro desse olhar do detalhe, essa é a proposta hoje, a gente falar da possibilidade de usar mais estrategicamente o business, até antes de pensar, como muita gente fala, vamos para uma automação do WhatsApp. Eu posso falar da automação mais para frente, mas por que não usar estrategicamente, com exaustão, o WhatsApp Business, que ainda tem um custo zero, ainda é super acessível e tem ferramentas que a gente ainda não exauriu, né? Não usou na plenitude. E aqui uma pequena provocação até para a gente entrar no assunto do WhatsApp. Eu queria que vocês olhassem essa dentista, dessa primeira gravura, e essa segunda dentista. Então, vou até voltar para a primeira dentista, e agora a segunda dentista, e fazer a pergunta que não pode calar, né? Qual das 2 dentistas você escolheria para fazer o seu orçamento de 2025? Queria até escutar de vocês. Quem faria o tratamento com a dentista número 1? Eu faria com a número 1. Marcelo com a número 1. Quem mais? Eu também faria com a primeira, com a número 1. A número 1. Eu também faria com a 1, porque a segunda está com um aparelho óptico que, para mim, parece mais uma optometrista. Boa, Ricardo. Quem mais? Alguém faria com a número 2? Alguém que está precisando trocar de óculos, talvez, né? Muito bem. E pode ser que as 2 tenham feito a mesma universidade, pode ser que as 2 tenham o mesmo currículo, mas, né, a gente rapidamente vai para a número 1, até porque tem um conjunto da obra, né? Tem uma cor, tem um sorriso, né? E a gente, sem explicação, já vai criando um julgamento. Branco, jaleco de branco. O jaleco branco, aqui nós temos um jaleco escuro, né? Até a luva dela é escura. E a gente está causando isso até por meio do nosso WhatsApp. É o chamado efeito halo, né? Aqui é o potencial que o nosso cérebro tem de pegar uma característica e já julgar o todo, né? O psicólogo americano Edward aborda muito isso nos trabalhos dele. A gente rapidamente julga por um olhar, por uma pequena experiência, uma pequena parte, a gente já faz um julgamento do todo. Então, nessa número 2, pelo óculos dela eu já julguei. Pelo uniforme escuro, pelo próprio semblante brabo, parece que tá com a cara amarrada. Aqui a gente tem uma coisa... Pela pose, né, mais sisuda. E a gente pode estar fazendo isso no nosso próprio perfil de WhatsApp, né? A gente pode, no nosso perfil, estar usando que tipo de foto, que tipo de descrição, que tipo de catálogo. E é o detalhe, mas é o detalhe que durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, está aberto. Então, aqui fica o convite para a gente olhar o nosso WhatsApp, como é que está o meu perfil, o que eu estou dizendo com ele, seja ele, eu uso o WhatsApp também para falar com a minha família, também para falar com amigos, para falar com a liga,
mas a todo momento esse perfil diz quem eu sou. E nesse efeito halo, eu posso sim estar passando uma geração de valor sem diferencial, com pouco caso. Eu vou mostrar até alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Eu posso ter um catálogo que não diga, não destaque quem eu sou, quais são os meus serviços. Às vezes a gente tem a oportunidade de pegar aqui na própria liga o contato um do outro, e você é, descobrir o livro que um parceiro escreveu, ou algum material que ele fez, exatamente pelo catálogo que ele está pondo à disposição. Um destaque, o link do site dele. Eu mesma conheci aqui na Liga mesmo, um palestrante da outra semana, mantive contato com ele, já entrei num assistente de IA que ele fez e já entrei no link dele e já comprei, inclusive, um produto dele de construção de prompt, e foi tudo pelo catálogo, pela conversa. Como é que eu consigo personalizar também as pessoas da minha relação, categorizar, porque hoje se fala muito da hiperpersonalização, né? Como é que eu mantenho, já que eu sei que cada vez mais a gente quer ganhar produtividade, ganhar o que é sistemático, eu ter uma forma de fazer aquilo sistematicamente, mas também o que é mais prazeroso, o que é mais meu, como é que eu acompanho, como é que eu tenho tempo de olhar e até indexar o que é prazer e que eu vou priorizar. Então, como é que eu uso isso? Como é que segmento grupos? Tudo isso com uma forma dentro do que a gente até comentou. Como é que eu uso o melhor possível antes de precisar olhar trocentos outros serviços fora, como é que eu uso bem, de forma ágil, o que eu tenho na mão. E aí, profissionalizar um pouco mais o meu atendimento. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilos? E aí tem uma coisa que é super importante dizer. Tem uma... O Ricardo que trabalha com isso, todo mundo que já trabalha muito com imagem, acho que é professor de... Já teve agência, né, Ricardo? Eu? Isso. Sim. Tá. É que tem o meu xará, né? Então, tive agência, assim, durante uns 30, 40 anos. Opa, coisa pouca, né? Então a Eu gente montei em sempre... 79 e vendi para o Grupo Talent, num período perto do 2000 e pouco. Muito. E em toda a tua jornada, a imagem, até hoje, né? A imagem, o olhar, a condução da linguagem por meio do, da, da, da característica que a gente tem do triângulo do olhar, do triângulo da semiótica. Não, como é que é? Esqueci. Semiótica. Não é semiótica. Mas esqueci. Mas toda essa coisa do equilíbrio, da apresentação, a gente não traz para a nossa figura no WhatsApp. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a montar uma palestra para apresentar o WhatsApp, eu vi inúmeros, não poucos perfis, inúmeros perfis, onde não tem a foto da pessoa com o rosto, é uma foto distante, não tem uma clareza do negócio, se é do negócio da pessoa, não tem harmonia, então você não sabe do que se trata. E você fala, não, mas... Oi? Ai, desculpa. Não, imagina. Então, eu peguei, para poder fazer esse material, eu fui pegar um exemplo e eu me surpreendi. Vou até trazer para vocês. Olha as fotos que eu peguei. Eu vou mudar aqui. Será que vai trocar aqui?
Eu vou te informando. Você está uma cara de quem está procurando onde clicar, por enquanto. Espera aí, então deixa eu parar aqui, ó. Vou parar. Apresentação, vou pôr a outra aqui. Apesar da gente saber que é importante, apesar da gente saber que é valioso termos fotos contundentes e que descrevam a atividade das pessoas, olha as fotos que eu achei descrevendo o WhatsApp de muita gente. Vamos lá. Vai vir, vai vir. Tá aparecendo? Está vindo, está vindo. Boa. Agora parou. Mas tinha comentado o sinalzinho de que apareceu um compartilhamento de tela e daí não veio mais. E agora? Não, ainda não. Ainda não. Agora sim vai vindo. Aqui. Ótimo. Ai, gente. Olha as fotos de WhatsApp Business. Meu Deus! No caso de uma loja agropecuária, aquele sapo talvez seja um bom... Ou de um dentista meio underground, né? Dentista utilizado. Né? Sei lá, um pet shop com esse Michael Jackson pet, né? Mas o sol está feliz, né? Agora, olha as frases onde tem a descrição, o nome da pessoa. O nome da pessoa é Cici, rostinho triste, e a descrição, um monte de mãozinha na boca. O efeito halo ao entrar nesse WhatsApp da pessoa. Aí a outra aqui, ó, ela é bar, espelhinho, flor, não, folhagem, arco, olhe tudo como se fosse a primeira vez. Isso são perfis profissionais. O outro é o carrossel que nunca para de girar. Tacinhas, coração branco, estrelinhas. É lógico que eu estou carregando nas tintas para a gente falar sobre isso, mas é a loja dessa pessoa 24 horas por dia, causando qual a impressão? Né? Eu sou como a lua cheia, minguante, crescente e tudo mais. É lógico que eu carreguei para ter o sentido, mas cada vez mais a gente olha essa ferramenta com seriedade e com oportunidade de destaque, de dizer quem é você e como você pode gerar valor para o seu cliente. E a gente ainda tem, como a própria Onessa falou, é lógico que ele chegando na mão de tanta gente e sendo democrático do jeito que ele tem uma curva de aprendizado, tá tudo certo. Mas a gente, olhando como empreendedor, sim, como a gente, então, usar a ferramenta com muito mais atenção para os detalhes, porque a gente está deixando dinheiro em cima da mesa, né? Aqui, esse é só um sinal que a gente ainda não usou todo o potencial da ferramenta. E como você se apresenta, né? O seu perfil, ele é acessado por pessoas conhecidas e desconhecidas. Ele é acessado por quem já é do teu métier, mas ele é acessado por pessoas que também vão vir do teu LinkedIn, do teu Instagram, por um link que você coloque, por uma ação que você faça, por exemplo, uma campanha, e ela pode parar no teu WhatsApp. Então, olhe com detalhe a tua foto. Tem muita gente também que usa uma foto retangular, parece assim, o óbvio não precisa ser dito, mas precisa. Ela tem um formato quadrado na foto, de 100 pixels por 100 pixels, que ela é muito focada em trazer o teu olhar, trazer o teu rosto, não é uma foto de corpo inteiro. Pode ser uma empresa que queira colocar o logotipo, sim,
Mas apesar de ser também uma empresa, muitas vezes você quer dentro da empresa falar com uma pessoa. Então também coloque o logotipo quadrado, perfeito, tudo certo, mas de preferência também dados que conectem com a pessoa que vai falar. E isso acontece até nas automações. Como é que eu me dedico a dizer que dentro da empresa tal é o Danilo que está falando, é a Cláudia que está falando. E naquela foto, não só a do perfil, que de preferência, de rosto, quadrada, que apareça olhos e boca, que a gente sabe que tem toda essa preocupação com conexão. A gente tem a foto do fundo, que é aquela capa. Ela tem também um tamanho retangular, que é 590 por 340, mas mais do que isso, ela é um apoio da foto quadrada. Então, que ela também tem uma preocupação de gerar valor para quem vai te conectar. É um detalhe, é simples, é uma preocupação de você usar também isso, perguntando até para a pessoa que vai falar com você, né? Porque às vezes você montando, você vê a configuração sua, quando você monta, ela tem uma apresentação, mas pede para alguém olhar, printar, veja com carinho, porque aqui tem detalhe. Aqui a minha sugestão, inclusive, olha, eu quando sempre vou fazer esse tipo de material, olho como é que eu posso fazer esse material trabalhando, por exemplo, com o Canva. O Canva, sempre buscando uma foto sua, que se for o caso, tira o fundo, pede o Canva para quem tem um pouco mais habilidade, pede para ele tirar o fundo, se você tiver o Pro, mas também se não tiver o Pro, coloque uma foto que tenha uma possibilidade de, sobreposta àquela foto da capa, ela ter uma harmonia. Coloque com uma cor mais neutra, né? E aqui a possibilidade, de você ter uma foto quadrada e dentro dessa possibilidade da foto quadrada, você testar como que ela ficaria naquela bolinha, porque no WhatsApp ela vai estar enquadrada na bolinha. Então, apesar de ser uma foto quadrada, quando você aplica ela na bolinha, veja como fica. Eu sou cabeluda, toda vez eu vejo onde vai cortar o cabelo de baixo ou o cabelo de cima, ou eu afasto. São detalhes, mas de preocupação. Aqui, também que respeite a sua característica. A característica de é sorridente, aquilo é uma identidade sua, aquilo fala quem é você no teu WhatsApp, porque aquela bolinha sua vai permanecer na conversa das pessoas. Então, toma essa preocupação de mostrar quem é você, de criar o teu valor. E aqui, olha, uma imagem. Essa imagem é uma imagem poluída, apesar de ser a foto que essa senhora tem, mas ela é uma imagem que eu teria que trabalhá-la. Eu teria que fazer um recorte, recortar um pouquinho para dar o destaque nos olhos, para poder trabalhar um pouquinho melhor para que ela consiga usar aplicado no WhatsApp, dê o destaque para quem é. Aí sim poder aplicá-la lá dentro do perfil de WhatsApp. É uma sutileza, mas a gente ganha jogo de verdade quando a gente cria conexão. A linguagem do WhatsApp é uma linguagem de 1 para 1. É uma linguagem de conexão. Então, eu trouxe esses exemplos para mostrar que, às vezes, a possibilidade de você retrabalhar a tua imagem, a tua foto, você pode, sim, conseguir se conectar melhor. Tudo bem até aqui? Boa. Acho que vale a pena, então, aqui a pergunta da Priscila. O que acha das empresas que colocam apenas o logo, de pessoas que colocam só o logo na foto de perfil? Então, você acha que teria que ser uma combinação, talvez, o logo lá no fundo, a foto da pessoa na frente, ou vice-versa? O que você sugere aqui?
aqui tem um exercício, Marcelo, muito legal, que você falou lá no podcast, né, que você, junto com uma consultoria, você foi se enxergar, né? Eu acho que também tem um exercício de se enxergar o que você quer contar de você. Há momentos que eu quero contar de mim que eu sou professora. Então, a minha foto do fundo é eu, professora. Há momentos que eu quero contar de mim, eu no podcast. Então, eu sinto que a Marcela é a mesma. Então, eu posso sempre imaginar que esta imagem central minha, com a minha característica, a Marcela é essa cabeluda mesmo, tem 1,75 m, é grandona e tudo mais. Essa é a minha característica. Usando até essa preocupação de simetria bilateral, beleza estética, tá? Não é, tem uma série de coisas que se fala, né, dentro de beleza. O Ricardo pode falar muito melhor do que eu nessa parte, mas a harmonia da conexão, ela vem por meio de do que você quer comunicar, e do outro lado também, como a pessoa que vai te enxergar, vai enxergar o valor que ela precisa. Ela precisa, às vezes, eu vou falar da minha grande atuação, que são as consultoras, as revendedoras da venda direta. Elas precisam, por meio de são pessoas simples, e por meio do atendimento dela do WhatsApp, elas têm que deixar a pessoa com quem elas vão atender, ela passar a confiabilidade que ela vai ser bem cuidada. Aquela consultora que vai indicar uma maquiagem, vai indicar uma linha de produtos para o cabelo, uma linha de skincare, vai ser capaz de fazer uma curadoria de produtos para atender a outra pessoa. Então, a confiabilidade que aquela pessoa que vai atendê-la entrega aquilo que ela está prometendo. Então, se ela vende um produto para os cabelos, que de preferência ela use uma foto onde ela também está valorizando os cabelos dela. Nada fake, mas o que você quer gerar de valor? Se é por meio do teu logotipo, que é a tua empresa, você quer gerar valor por meio da tua empresa, do teu logotipo, não tem problema. Mas o fundo, a capa, o que você quer gerar de valor para quem, mesmo você não estando presente, vai te observar e entender sobre o seu negócio, sobre o que você pode prestar de valor, prestar de serviço. E há momentos que você quer comunicar o quê? E aí você usa a sua comunicação para isso. Respondi? Com certeza. Vamos à frente aí. O pessoal que quiser já mandando suas perguntas, né? Mas vamos continuar aí com seu roteiro. Agora, imaginemos que ele compõe, por exemplo, é uma dentista. Ele vai compor, ali é a foto de perfil. Muito da composição vai estar junto com o catálogo. Então, a gente vai comunicar também por meio de outros itens. Então, pense muito na tua atividade, no que você quer comunicar. Às vezes, é mais importante o teu catálogo também estar super pronto para dizer tudo o que você tem para oferecer de valor. E aí, um ponto importante também, se você trabalha só com o seu WhatsApp normal, eu fiz um pequeno comparativo aqui. O WhatsApp normal, o perfil é mais pessoal, menos negócio. Ele não possibilita que você use etiquetas, que a gente já vai ter oportunidade de falar. Não tem uma resposta rápida, que a gente também pode falar sobre isso. Não tem catalogação de produtos, que a gente também vai comentar. Não tem memórias de resposta, não cria resposta rápida, não tem estatística. E ele até tem acesso na web, mas ele não tem funcionalidades extra. Então, minha grande sugestão, usem o WhatsApp Business, porque ele é um grande passo para você já trazer um negócio. Alguém ia comentar? Tá tudo bem?
Eu gostaria de fazer só um adendo aí, que eu deveria ter feito antes. Existe uma comunidade que usa o WhatsApp, foi essencial para eles. A comunidade surda e muda, que não tinha palavras, não tinha como ela falar. E o WhatsApp veio ajudar bastante sobre isso. Eu sei disso porque eu tenho uma irmã deficiente auditiva. E eu vi o quanto que ela desenvolveu com a sua comunidade através do WhatsApp. Perfeito, Nessa. O assunto comunidade, até vamos entrar nele, e é até uma sugestão que eu tenho. O assunto comunidade, ele ainda é tão bom de explorar que a própria Liga pode fazer comunidade. No comunidade, o que você trouxe é ao pé da letra, a comunidade mesmo, mas também tem funcionalidade de comunidade, né? O WhatsApp ele é tão inclusivo que ele traz isso, dessa possibilidade de você criar comunicação onde não havia comunicação, e você traz essa possibilidade de ser atemporal. Eu posso... A Liga hoje está, por exemplo, no WhatsApp, numa conversa. Só que o Marcelo pode ter posto algo na conversa e que outras pessoas foram colocando outras conversas e aquilo subiu. Mas ele pode, aproveitando a tua deixa, ele pode criar uma comunidade dentro do WhatsApp e aí só ele publica coisas da Liga. Então, aquilo fica muito fácil de ser consultado. Os links não se perdem, porque só ele que vai atualizando, só o gestor. E aí ele tem, por exemplo, ele tem 14 grupos. As pessoas que estão no grupo podem ser convidadas, podem participar ou não da comunidade, e eles veem que está na comunidade, mas a comunidade é limpa, só ele se comunica. Com certeza. Eu tenho visto muito esse grupo dessa maneira, que tem um gestor que administra, e a única palavra dele. Assim, a qualidade de comunicação, primeiro que a gente até comentou, né? Está na mão de todo mundo. E a qualidade de comunicação depende muito do interesse, da organização e das possibilidades. Então, a gente desconhece, por exemplo, essa da comunidade dentro do WhatsApp, e que ela é absolutamente democrática. Mas, Marcelo, fica aqui o convite para a gente montar a comunidade da Liga também, hein? Dentro do WhatsApp, hein? Com certeza. A gente tem, né, nosso grupo é o nosso embrião da comunidade, mas a gente sempre também valoriza a nossa comunidade, nossa plataforma também, que é onde a gente tem os cursos e tudo, para conseguir, né, administrar essas interações e também valorizar, né, todos os documentos e tudo que a gente tem também na nossa plataforma, né? Não, é que essa é uma comunidade dentro do WhatsApp também. Ela pode se comunicar com aquela da plataforma. A gente fala sobre isso, sim. Olha. Dentro do WhatsApp. Eu te mostro, mas é bem legal. Muito legal. Mas aí, é dentro disso que a Honesta acabou de falar. As possibilidades de democratização, de inclusão. Imagina que você pode estar com uma pessoa da Liga que não pode assistir uma aula no horário Brasil, porque ele está em Paris, lá, maravilhoso lá em Paris. Mas, assincronamente, ele pega o link, porque a conversa não subiu, não rolou, né, não tem outras informações, ele vai na comunidade, pega o link e assiste rapidamente pelo próprio link da comunidade do WhatsApp. Mas é uma conversa excelente. Então, voltando aqui para o assunto do perfil comercial, a gente tinha tanto costume de fazer cartão de visita impresso, lindo, em gráfica, cuidadoso, com logotipo, com cor, com gramatura, e a gente não é cuidadoso em fazer o nosso perfil comercial no WhatsApp, onde a gente gera as primeiras impressões, onde a gente pode ser, sim, cuidadoso, a gente pode, sim,
passar as primeiras informações do nosso negócio. Se o negócio está aberto, se o negócio está fechado, a imagem ficou turva aqui. Mas se ele tem, tem um espaço físico, né? O mapa até que horas, como chegar, que hora está aberto, que hora está fechado, fotos, o nosso catálogo. Então, na prática, seu perfil ele é estratégico, ele tem muito potencial para ser altamente preenchido e comunicar. Então, a gente falou da foto, mas o seu nome comercial pode estar lá, o nome da tua empresa, e dentro disso também a descrição que você vai colocar, o teu endereço, se você tem endereço físico, o teu endereço, um espaço digital, a tua loja digital, muito empreendedor, às vezes vende até dentro de um marketplace, já pode colocar o link do marketplace. Ele pode pôr a chave Pix, uma mensagem bem feita, já é automática, ele cadastra, e quando ele mandar por mensagem para o cliente, já é clicável, já abre o cliente no banco dele, e já tem como copiar a chave Pix identificada com o nome do negócio. Ele já está integrado com Facebook e Instagram, então a qualidade da informação que você pode passar é muito bacana. E aqui, falando um exemplo, né, a gente falou de foto, aqui eu pus uma foto de uma maquiadora, ela já pôs até uma frase de inspiração, marrom é a tendência da estação, vamos nos preparar. Eu pus uma cabeleireira para cabelos cacheados, e aqui uma descrição, usando aqui até o exemplo, né? Sou consultora da marca, por exemplo, Natura, há 10 anos, e já usei um emoji aqui, especialista em atender mulheres maduras, que gostam, de praticidade e indicações personalizadas. Então, eu me diferenciei, eu não sou uma revendedora Natura e Avon que passa a mesma revista que todo mundo. Meu atendimento é personalizado, a entrega é ágil, estoque inteligente são os meus diferenciais. Vamos conversar? Usei aqui até técnicas de persuasão, usei aqui até para fazer essa descrição, usei um chat GPT, conversei com o chat GPT como é que eu poderia fazer a descrição para uma consultora, em poucas palavras, mas que tivesse palavras personalizado, ágil, inteligente. Então, o próprio chat GPT pode ajudar na descrição de um empreendedor para o WhatsApp, com palavras que ajudem a diferenciar o perfil dele. E aqui todos nós podemos mudar os nossos perfis pensando nas procuras que os nossos clientes têm, muito mais do que só o que eu quero contar, é como o cliente também pode enxergar a geração de valor. A gente hoje está tão preocupado em fazer jornada do cliente, jornada de diferenciação, uma série de coisas, aí quando chega no nosso WhatsApp, a gente não tem aquela conexão de toda aquela prospecção que a gente fez. Então, a gente pode continuar essa comunicação. A gente pode criar os nossos catálogos com essa conexão, falando, complementar a tudo que a gente comentou de perfil, como é que a gente cria uma harmonia de continuidade, mostrando o que a gente tem de serviço, de produto, de destaque que a gente queira dar. Vou dar uma pausa aqui para conversar com vocês. Querem fazer alguma pergunta? A adoção eu como cliente, vejo que as pessoas, na grande maioria das vezes, não têm esse uso, né, Marcela? A gente acha poucas informações realmente catálogos bem feitos, né, e que consigam realmente nos ajudar, né? Você concorda que há uma subutilização desses recursos? Marcelo, é uma subutilização, e para você ter uma ideia, por produto que você inclui no teu catálogo, cabem 10 fotos. Então, você imagina, nós temos aqui na Liga uma arquiteta, né? Se ela faz um trabalho interessante, ela tem como ela colocar por obra que ela tenha desenvolvido, 10 fotos de uma obra.
e está na mão do cliente. Então, às vezes, ela está tentando fazer isso pelo Instagram, ela está tentando fazer isso num catálogo, às vezes ela envia um catálogo PDF para um cliente, mas isso é só quando ela está sendo reativa. E quando ela está, o cliente já está olhando, ela pode estar, inclusive, com o ambiente dela comercial fechado, ou naquele momento de final de semana, e ela pode pôr uma mensagem automática, estratégica, falando assim, olha, nesse momento eu não vou conseguir te atender, mas você já não quer dar uma olhadinha no meu catálogo? Eu estou aqui expondo o que eu coloquei na Casa Cor, tem 3 ambientes que eu preparei na Casa Cor, o cliente já está com o WhatsApp na mão, eu estou mandando muitas vezes o cliente ir no meu LinkedIn ler meu artigo, ir para um Instagram ver o meu catálogo, e ele está ali. Você pode pôr, um artigo que você colocou, subiu no LinkedIn, você já coloca ele como um item de lançamento ali no teu catálogo, o link é ali, na hora. E eu posso até, estrategicamente falando, eu posso ter um catálogo de itens. Por exemplo, eu tenho uma consultora, ela tem itens pronta entrega, que ela entrega para as pessoas do condomínio. Então, todos aqueles itens que ela põe ali, são aqueles que ela tem pronta entrega no catálogo, para levar no mesmo dia, no mesmo período. E tudo que a pessoa precisar e que ela não tem ali, a pessoa vai entrar no link dela, pedir na loja da Natura, da Avon, do que quer que seja, e aí vai demorar 2 dias. Então, ela gera um cupom de desconto para aquela pessoa. Então, ela estrategicamente ela sabe o que é venda rápida, está nesse catálogo. É o que ela tem pronta entrega e é aquela coisa de venda por impulso. E o que não é o que vai pedir estrategicamente no site dela, aí ela gera um cupom de desconto. Então, ela começa a agir estrategicamente com custo zero. O que está perto, e eu tenho pronta entrega, e o que vai entrar de encomenda por um link. Isso nós, empreendedores, podemos fazer. É um produto de catálogo, é uma palestra sua que você já tem pronta, você pode pôr no teu catálogo de palestrante. E você pode mandar para o teu site, mandar para o teu LinkedIn para ler algo e saber sobre você e algo que você tenha que desenvolver somente com o que não é de prateleira, estrategicamente e custo zero. Deu para captar? Então, temos oportunidades de agir como pequenos, médios ou grandes empreendedores, porque a gente tem grandes empresas também atuando, vendendo pelo WhatsApp. E o mais importante, a gente está vendo chegar um TikTok Live diminuindo atrito, porque o atrito é onde você faz perder muita venda. E a gente pode tirar todos esses atritos, quando possível, pelo WhatsApp. Então, na prática, o teu catálogo pode ser estratégico. Você pode fazer lançamento, pode fazer teaser, pode fazer promoção de pronta entrega, pode fazer kit multimarca, dependendo se você trabalha com produtos, pode fazer destaque de promoção com Pix, foto de produtos, coisas exatamente usando a ferramenta que está na mão, de forma muito mais na exaustão da ferramenta que a gente ainda não faz hoje. Tudo bem até aqui? Opa! Aline. Oi. Não, Marcela, até eu queria complementar, né, desse usar como catálogo, usar como vender o WhatsApp, porque se for comparar com a conversão das lojas virtuais, né, que a média é de 1 a 3%, normalmente com 1,9%, uma outra 2%, tem grandes varejistas que não vendem nem 1%
no e-commerce, na loja virtual, porém o WhatsApp, a conversão normalmente é mais de 10%. Né? Então, por isso que as grandes empresas estão cada vez mais usando o WhatsApp, porque a conversão através dele, até por causa desse contato, né? Tu acaba deixando uma coisa não tão fria quanto uma compra numa loja virtual, né? Então, acho que é bem legal trazer esse dado também. A conversão pelo WhatsApp é muito maior do que na loja virtual. Aline, isso é música para os meus ouvidos, né? Porque o CAC, né, o custo de aquisição de clientes no e-commerce é gigantesco. Eu dei uma paradinha aqui na apresentação só para interagir, né? Mas ficou assim, tem que parar de compartilhar, porque ficou congelado? E o seu Mac vai desligar se você não colocar na tomada também. Não, mas tem 10 ainda. Ele está mostrando que vai desligar, só para dizer. Não vem me roubando 10% não, meu Mac. Então, assim, é sonho de consumo ter 10% de conversão. Para quem tem um CAC gigantesco, que é o custo de aquisição de cliente, né, de uma plataforma. A Kátia me manda coração, eu fico doida, Kátia. Que é o custo de aquisição de cliente de plataforma de e-commerce. Você falar de 10% de conversão no WhatsApp, né? E é um sonho de consumo. E a gente usa pouco, né? Então, poxa, está na nossa mão. Se a gente usar ela melhor, se a gente usar mais estrategicamente, com custo zero, produzir fotos bem feitas, materiais, e colocar no nosso próprio WhatsApp, no nosso catálogo, step by step, né? Devagar, preenchendo o teu catálogo, fazendo estrategicamente ele comunicar o valor que você tem, para mim, acho super rico, porque a gente faz estratégias gigantescas. Quem é professor sobre isso sabe a jornada do cliente, todo o trabalho que você tem para criar awareness, fazer tudo para o cliente chegar em você. Chegar em você, ele está no teu aparelho e você perde. O dó, né? O dó. Obrigada, Aline. Vamos lá, Ricardo. Ô, Marcela, mas o WhatsApp ele tem aquela característica de grupo, de comunidade, como você bem explicou aí agora há pouco. Quer dizer, a gente o tempo todo fica pregando para os mesmos fiéis, né? A gente acaba sempre se comunicando com aquele mesmo grupo, né? Então, como é que é isso? Como é que sabe, trabalhar, aumentar a base? Porque para justificar todas essas ações que você está descrevendo, né? Porque o WhatsApp eu uso assim uma coisa tão particular, íntima, quer dizer, tem as pessoas que estão lá, parece que eu conheço todo mundo, então eu não me obrigo, não penso, né, em utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de vendas, porque, tipo, é chover no molhado. Então, eu acho que eu preciso mudar meu mindset com relação a isso. Sabe, Ricardo, você falando isso, eu passei exatamente por isso. Imagina, eu fazendo um trabalho, trabalho com vendas, eu gerenciava 18 mil consultoras, um sufoco danado para você trazer uma consultora para dentro de casa, para perto da tua atividade. Então, você faz estratégias gigantescas, você constrói jornadas, você faz funil de venda, você faz um monte de coisa. Página de tudo. Aí você fala assim, mas espera lá, eu faço tudo isso e eu trago para onde? Esse que é o ponto que eu acho muito importante a gente pensar. Todas as ações hoje que a gente está fazendo, a gente está levando o cliente para onde? A gente está levando o cliente para uma loja física, a gente está levando o cliente para um e-commerce. Na minha época, né, meus 60 anos, a gente levava para o mapping, né? Mas a gente leva o cliente para onde hoje? A nossa landing page hoje é onde? É no nosso site? É no nosso local físico? É para a nossa agência? E não é para o nosso WhatsApp?
Como é que eu estou fazendo essa multicanalidade acontecer e não tenho o canal do WhatsApp trabalhado? Eu estou perdendo dinheiro, porque, inclusive, em pesquisa da própria estatista, 76% das pessoas querem falar com marcas pelo WhatsApp. É um número muito grande. Então, na minha estratégia de varejo, tem que ter o WhatsApp também, nem que seja um canal para eu entregar ali acolhimento. Eu acho que tem que entregar até, né, acolhimento como uma primeira parte da jornada, entra dentro da minha casa. Mas depois disso, eu faço a régua de relacionamento acontecer, como eu faço também em outros canais. Mas aqui, se eu não faço a régua de relacionamento acontecer, e ela é uma régua de relacionamento um para um, de hiperpersonalização, aí para quem foi na NRF, que tanto se falou de hiperpersonalização, você usa etiqueta para hiperpersonalizar, você usa nota para hiperpersonalizar, você consegue depois, isso eu estou falando só no business, mas depois você vai para as automações e a vida segue. Mas o fato de hiperpersonalizar e fazer a jornada acontecer no WhatsApp é hoje estratégico, não é opcional. Respondi, Ricardo? Obrigada. Ricardo, agora o outro Ricardo. E tem a Silvia Rita também. Isso. Eu estava com a mão levantada, desculpe. Ah, não estava? O que eu queria perguntar também, no fundo, era essa linha também que o Pastore perguntou, né? A coisa mais relevante mesmo que a gente enxerga é como é que eu vou aumentar minha base sem ferir, sem violar, sabe, as regras, né, do próprio WhatsApp. O problema é esse, como é que eu vou buscar? Na verdade, você também respondeu legal, bem claro. Lógico, você está anunciando em tudo, por que você não anuncia o seu WhatsApp lá? Você já começa um elo mais próximo com as pessoas. E eu pergunto, comprar mailing para essa área é ilegal? Como é que é isso? Não é ético? Não é ético, até porque se a gente tem em outros canais o opt-in, né? Até a LGPD, como é que você o aceite do relacionamento, né? Como é que eu vou abordar você? Eu faço um outro caminho. Pelo contrário, eu faço algo para você me abordar. E aí você me deu o opt-in. Então eu não preciso comprar. Eu faço, pelo contrário, um movimento dentro de toda uma estratégia. Então, por exemplo, eu faço um movimento casado com o meu podcast. Então, eu faço um movimento dentro do meu podcast que a pessoa baixa meu e-book, a arte da venda direta. Ela baixa o meu e-book e tem lá, eu fale comigo, QR Code de falar comigo no meu WhatsApp. E ela é que me procurou. Ela quer saber mais. Eu posso pôr uma palavra-chave e ligar uma resposta automática, que a gente tem oportunidade depois de falar sobre isso. E resposta automática hoje, quem está fazendo muito bem feito, dá para contar nos dedos. Porque a resposta automática hoje, ela é cada vez mais passível de ser humanizada. Hoje as pessoas estão fazendo a mensagem automática afastar cliente. Faça para atrair cliente. Eu faço assim, olha, infelizmente, eu falo muito isso, infelizmente agora eu não vou conseguir te atender porque são 11h30 da noite, mas amanhã, primeiro horário, eu vou fazer o melhor atendimento que você merece. Combinados? Interrogação. Linguagem persuasiva. Então, tudo aquilo que eu uso em outros canais, eu uso aqui. E lembrando, né, é o que você falou, você tem que vai dar um e-book, tem que dar uma cenoura para atrair esse público. É isso aí. E como Obrigado. eu faço? De nada. E como eu faço em outros canais, eu sou estratégica em outros canais. Por que eu não sou no WhatsApp? Né? Eu sou intencional em vários outros momentos. E na minha estratégia eu não sou intencional no WhatsApp. Bora, vamos ter. Né? Obrigada. Rita, Obrigado.
Boa noite, pessoal. Marcela, eu só quero fazer um comentário. Aqui em Curitiba é comum essas lojas de roupas fazerem malinha com uma quantidade de roupas mais ou menos no seu perfil, mandar para você, você fica à vontade, escolhe, compra e vem o motoboy levar a mala de volta, você faz um Pix e paga. Então, como que começa isso? A gente participa aqui de vários grupos de empreendedorismo feminino, então tem lá o grupo via WhatsApp, né? Aí elas colocam a propaganda da loja no Insta, então você vai lá, acessa o Insta, conhece a loja, vê o tipo de roupa, se é legal ou não. Ali no Insta mesmo você já vê o contatinho via WhatsApp, volta no WhatsApp dessa loja, uma vendedora te atende, já mostra as roupas que ela tem, ela já pede o seu Insta e vê o seu perfil, o perfil de roupas, né, o estilo que você usa, já fala que tem tais roupas, manda as fotinhos, fala legal, o tamanho é tal, já manda, então já vem uma bolsa personalizada. Aconteceu comigo tipo, eu pedi meio sem querer, acabei ficando com 2 calças. Olá. Olha, a Rita falou, deu uma aula, né, Rita? Você deu uma aula. Porque, olha só, primeiro, que é um pequeno negócio, mas é contatinho, é tudoinho, mas foi tudo intencional. Exatamente. É tudo intencional, é um grupo. A gente está assimilando este uso como um uso de pequeno empreendedor. É só porque não foi praticado por grande, pelo médio, e não foi intencional. Mas a gente pode fazer ele em qualquer escala. Isso do grupo, olha lá, teve o opt-in, porque conheceu no Instagram, falou, aceita entrar no grupo VIP, porque vai te beneficiar. A gente pode fazer isso estrategicamente. O Marcelo está fazendo de forma maestral, convidando as pessoas para vir para a Liga. Mas faça isso e depois crie o motivo pelo qual as pessoas vão querer continuar. Faz a estratégia da régua de relacionamento, crie pontos de interesse que seja válido para a pessoa, crie um catálogo que seja um catálogo que comunique por que dá diferencial para o seu negócio, o que você tem de dentro da tua área, né, para oferecer. Crie mensagens, a gente vai ter uma segunda aula, se o Marcelo deixar, uma segunda aula para a gente falar sobre scripts. Poxa, os scripts hoje, a gente é tão elaborado, temos as ferramentas, mas para falar de scripts para grandes negócios, para e-mails, para produção de conteúdo no LinkedIn e para a resposta do WhatsApp. Eu fiz esses dias a cotação de um rapaz para fazer uma vinheta para mim, a resposta dele foi assim, valeu. Eu falei, nossa, valeu. O que ele quis dizer? Valeu, ele vai fazer ou valeu, ele não vai fazer? Né? É um tudo. E aí você fica imaginando, poxa, a gente tem oportunidade também de falar sobre script, não engessado, mas criando, se o Ricardo me contactar, se ele sumir 2 dias, se ele sumir daqui o que a gente vai ter de interessante, o que vai ser a isca daqui a pouco, e ser estratégico. Né? Rita, ia falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, obrigada. Valeu. As dicas Obrigada. da aula estão sendo super top. Valeu, obrigada. Não fala assim que eu garro uma paixão, garota. Olha só. Então, a minha proposta não é dizer que hoje a gente vai conseguir passar pela ferramenta inteira, porque a gente tem uma preocupação com horário, uma preocupação com despertar o interesse, que a gente, sim, pode usar a ferramenta de forma mais elaborada, sim, a gente pode olhar com ela com mais atenção. Então, hoje era despertar vocês para olharem para os perfis de vocês, o que vocês querem comunicar, o que dá para estrategicamente pensar para a gente atuar e não deixar dinheiro em cima da mesa, não deixar o WhatsApp como um segundo plano, colocar ele na nossa estratégia. E depois continuar essa história para a gente crescer mais juntos ainda.
E, Marcela, e o uso da inteligência artificial, em como você vê, né, aqui na Retail Power Academy tem, né, esse DNA da inteligência artificial, né, como você vê isso, antes da gente entrar na automação em si, que eu acho que é um tema que a gente pode entrar, mas assim, de que maneira você vê que as pessoas estão usando a IA para melhorar essas tarefas que você já citou aqui? Ó, excelente, Marcelo. Então, eu vou continuar um pouquinho aqui, ó, que eu fiz com o IA, né? Então, até vou responder, mas a IA tem duas coisas que me ajudam a rapidamente já transformar meu WhatsApp, mesmo sem automação, tá? A primeira delas, que eu já trouxe aqui, é como eu preparo um pouco melhor essa estratégia de segmentar clientes. Então, eu uso as etiquetas para colocar de acordo, por exemplo, eu separei aqui etiquetas para clientes novos, novos pedidos, pagantes, vendentes, mas eu quero personalizar, então eu quero usar também as etiquetas para, no meu caso, vou falar, né, clientes, mulheres 50 a mais, com menopausa, quero usar clientes grávidas, que então é um outro nicho. Então aí eu uso as etiquetas e respondendo tua pergunta, Marcelo, eu uso a IA para produzir conteúdo para estes grupos, porque aí depois, pela etiqueta, eu vou na lupa, chamo aquele grupo e vou entregar conteúdo exatamente com afinidade para aquele grupo. Então, eu não faço spam, eu não faço conteúdo só de venda e que compre a Caloi, né? Que para quem é mais antigo, não esqueça da minha Caloi. Eu faço conteúdo interessante e personalizado pela afinidade do grupo que eu usei a etiqueta. Então, essa é uma primeira forma. Eu produzo, então, conteúdo para um segmento de 50 a mais, com menopausa, que eu já fiz a etiqueta, e mando para este grupo, olha, grupo, estou passando aqui porque li que tem um óleo de prímula que é super interessante para você que pertence ao grupo das mulheres com menopausa e que a comprovação dele é essa. Estou compartilhando porque eu acho que pode ser interessante. Pronto, produzi um conteúdo, criei uma conexão e o principal, personalizei. Daí, coloquei na minha régua de relacionamento. Depois de uma semana, posso mandar algum outro conteúdo da queda de cabelo para uma mulher com 50 anos ou mais. Também estou direcionando. E depois, fiz a minha régua de relacionamento e vou vender produtos para cabelos para mulheres 50 a mais que têm queda de cabelo. Então, eu criei conteúdo, criei régua de relacionamento e fui super personalizada. Então, essa você é a usa as primeira. etiquetas para criar as listas de distribuição, é isso? Isso. Então, por exemplo, aqui eu estou usei essas etiquetas, mas eu posso usar na prática aqui, ó, uma etiqueta com status de essa aqui é uma cliente 50 a mais, que eu conheci, ela veio pelo Instagram. Então, eu pus uma etiqueta roxinha, que ela veio do Instagram, e que ela é 50 a mais. Então, todo mundo que tem etiqueta roxinha, que veio do Instagram e é 50 a mais, eu fiz um e-book para 50 a mais, com essa etiqueta roxinha, usei no WhatsApp essa etiqueta, puxei todo mundo e vou só para elas que eu vou mandar esse comunicado. Que eu fiz com a IA. Legal. Tudo bem? Nós estamos, eu acho que a Rita ainda está com a mão levantada, eu acho que é da pergunta anterior, né, Rita? A Al está com a mão levantada agora, eu acho. Agora. Pode falar. Só comentando a respeito da lista de transmissão e as etiquetas, Marcela, porque eu sempre falava isso em alguns cursos, algumas palestras lá dentro do Sebrae, e o pessoal da área de confecção encontraram uma maneira muito prática e hilária para definir etiqueta para os picaretas e não pagantes.
sabe? Então, o que que eles fazem? Eles colocam a etiqueta vermelha. Quando ele recebe alguma ligação ou essa pessoa entra em contato, ele já nem fala com essa pessoa, porque já vai dar trabalho para eles. Eu achei assim super criativa essa parte. Ó, você falou isso? Olha a minha etiqueta aqui, ó, que simpática. Ó, pagamento pendente. Não é Sim. pagamento pendente, é caloteiro chato, Não, picareta. né? Então, eu, de verdade, honesta, quando eu, lá atrás, criança pequena em Barbacena, comecei a vender Natura para pagar minha faculdade, eu não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Mas eu tinha o meu jeitinho de vender e o meu bloquinho. E no meu bloquinho eu punha de canetinha aquela bolinha vermelha para quem era ruim de pagar. Uhum. Aqui tá aqui minha bolinha vermelha, né? Porque a gente vai segmentando a forma, às vezes até neurociência, né? Às vezes a gente tem pessoas que a gente não tem tanto prazer assim de atender. Não. Então, nesta hora, põe até uma corzinha suave, põe até um verdinho para ela, para a neurociência te ajudar e você atender com mais, um pouquinho mais de suavidade quando tem uma pessoa chata, né? Mas é uma comunicação importante, né? E se a gente for imaginar, poxa, tem 20 tipos de etiqueta, será que eu não vou de novo ser estratégica, né? Mas eu queria entender como que você usa a IA, você para aplicar isso aí. Como que faz a Ótimo. mecânica? Eu vou aqui no meu amigo chat, no meu caso, né? Eu tô apaixonada pelo Perplexity, mas faz de conta que não é. Então eu vou aqui no meu amigo chat GPT, vou lá mesmo com ele e vou fazer aquele papinho cabeça. No meu caso, eu tenho usado o Adapta, né? Então, vou aqui no meu Adapta e faço aquele contexto assim, bem, né? Tenho um grupo, faço aquele contexto, né? Tenho um grupo de clientes 50 mais, mulheres com interesse em assuntos sobre menopausa e cuidados pessoais. Então, dei aquele contexto. Já deu enter, cabeção. Mas aí eu ia perguntar, crie mensagens que possam surpreendê-las com dicas rápidas e de cuidados. E ele me dá dicas rápidas. Aí eu faço essas dicas rápidas e vou colocando. Por exemplo, eu vou colocar de segunda-feira, faz um calendáriozinho, né? Eu dei o enter aqui, ele já foi doidão, mas segunda-feira eu mando para as clientes que estão lá com a tarja de clientes com menopausa para aquele grupo. Para terça-feira eu vou mandar dicas sobre nomes de bebê para os clientes que são clientes grávidas. De sexta-feira eu vou mandar dicas de perfumaria masculina para os homens e cuidados com barba. Então, e eu ensino isso para as consultoras. Aquela coisa de eu vou entregar valor, uma régua de relacionamento. Em cada 3 mensagens, uma é de venda. 3 eu entrego conteúdo, uma é de venda. 3 de conteúdo, uma de venda. Mas o segredo eu não estou entregando qualquer mensagem. Eu usei a etiqueta para poder criar aquele assunto que seja valioso para ela. Entendi. Agora, eu sou um advogado. Posso fazer isso com os meus clientes? Eu tenho cliente que se interessa por assunto agro. Eu acho uma mensagem interessante. Hoje, eu uso o LinkedIn para falar com ele, mas eu não posso pegar um pequeno recorte e mandar para aquele grupo de clientes agro? Marcela, mas isso é informal. Pera lá, mas tem pesquisas que mostram que se eu tiver 4 canais de conexão com o meu cliente, eu tenho muito mais complementariedade. Então, eu uso o LinkedIn, mas eu uso o e-mail também, e eu não posso usar o WhatsApp sem
ser o canal principal, mas eu também tenho ele como um possível canal de É relacionamento. mais um canal. Entendeu? É o que eu respondi para o Ricardo. Eu só passo a olhar para ele mais estrategicamente. Uhum. Tudo bem? Alguém Tudo levantou bem. a mão. Adriana. Fui eu. Deixa eu Diga. te perguntar, como é que você faz, Marcela, para mandar através das etiquetas? Como é que você faz isso? Você não quer mostrar para a gente? Como é que você faz para fazer mostro. lista de expressão? Eu queria aprender. Eu faço as etiquetas, mas nunca usei para nada isso. Entendeu? Eu queria saber. Perfeitamente. Ó, Obrigada. você vai aqui, eu estou com o desktop, mas a mesma coisa, você vai na lupa e procura na lupa, por exemplo, se você não cadastrou... você não está compartilhando. Ah, perdão. Isso, obrigada, Marcelo. A pessoa se empolga, gente. Então, ó, eu estou fazendo com o WhatsApp Desktop, mas vai valer também para no aparelho, né? Então, eu vou na pesquisa e pesquiso o tema. Então, faz de conta que eu cadastrei a palavra menopausa. Então, todo mundo que eu pus etiqueta menopausa, eu escrevo na menopausa. Eu pus a palavra na etiqueta, no caso aqui não tá, né? E ele vai me mostrar aqui e ele me listaria todos os nomes. Deu para captar? Deu, mas no seu não aparece nenhum. Não, aqui é porque eu estou usando o meu particular aqui no desktop. Ah. Tá? Se fosse no aparelho aqui, ó, eu não estou espelhando ele, mas só para mostrar, ó, eu viria dá para ver se eu puser aqui assim? Tá. Sim, mas daí tem que criar a lista de distribuição, né, Marcela? Então, Essa que é a história. isso, A etiqueta te ajuda a criar a lista de distribuição, né, Adriana? Perfeito. Por exemplo, você então eu venho aqui, etiqueta... ó. Eu peguei e pus a lista do DiretaCast, que é de quem é do meu DiretaCast, de quem Por é exemplo, do meu você poderia podcast. ter uma etiqueta de interessados em aluguel, interessados em compra, proprietários que querem vender, proprietários que querem alugar. Logo, tu poderia ter 4 etiquetas e isso facilitaria a tua gestão desses diferentes públicos, né? E aí foi isso que ela conversou. Mas aí eu monto uma lista de distribuição. Perfeito. E eu chamo eles através dessa forma. Eu chamo através do que eu coloquei na etiqueta. A etiqueta me ajuda a ter a visibilidade deles, mas como é que eu chamo eles é na lista. Né? Aí eu mando a lista de distribuição, eu monto a lista e mando pela lista. Eu vou tentar, para ver se eu consigo. Depois eu Legal. vou... E é o muito pessoal interessante. da área de confecções, como eles vendem muito no atacado, aí eles fazem o regionalismo. O pessoal do Norte, Nordeste, na cidade tal, do bairro tal. Adriane, você pode estar fazendo, se você tem um imóvel num bairro X, você pode estar definindo o raio de ação, e aí você tem os clientes daquela região que pode ter um cliente interessado naquele tipo de imóvel que você tem naquela região. Aí você segmenta eles. Eu fiz por condomínio. Eu fiz as etiquetas por condomínio. Ah, tá. Legal. E aí você tem, dentro de um condomínio, você pode até, Adriana, por exemplo, você fez por condomínio, beleza. Mas você tem uma característica que não é essa. Você tem a característica, vou chutar uma situação, tá? Quem é coreano e que não gosta do quarto andar. Então você faz um recorte que não tem nada a ver com aquilo. Aí é hiperpersonalização mesmo. Aí você cria essa etiqueta, por exemplo, coreano, cria esse grupo e você quebra toda a banca, porque você vai mandar algo super personalizado, cria essa personalização, essa lista de distribuição,
e você não está mais falando por área, você está falando estrategicamente pelo assunto. Nossa, eu fico doida. Deu para captar? Deu sim. Obrigada. O Ricardo até riu da minha cara, porque já viu que eu fico doida, né? E eu queria que você entrasse um pouquinho sobre esse papo da automação, né? A gente está, o Jean, né, que é nosso associado aqui, está formatando um produto justamente de integração de CRM com a automação de WhatsApp. A gente, na nossa imersão, vai ter, na semana que vem, um outro produto. Tivemos, na semana passada, uma demonstração de um serviço que integra via N8N com o ChatGPT e com o WhatsApp, né? Eu gostaria de ouvir de você qual você está vendo que são as melhores práticas de automação no WhatsApp. Assim, eu já testei várias, tá? Eu diria para você, hoje nós temos dois grandes movimentos. Eu estou usando uma agora, que é o bot conversa. Qual é o grande movimento? É não só ter chatbot. O que eu quero dizer isso? O chatbot é aquele que eu digo o que o meu cliente vai dizer e qual vai ser a minha resposta. O que o cliente vai perguntar e qual vai ser a minha resposta. Isso não contempla muito nem essa personalização, nem isso que tudo que a gente falou de ser estratégico, e nem a realidade. Porque você põe uma lista, faça isso, aperta uma lista de 4 coisas, ele vai e escreve, não quero nada. Mas você não pôs a lista de 4 coisas, ele vai e escreve, não quero nada. Então, a gente tem um caminho hoje da automação, ela deixar de ser esta possibilidade de ser pergunta e resposta, porque o cliente, ele quer fazer a pergunta que ele quiser, não a que você conduziu. Então, a gente integrar a maioria das automações com uma inteligência artificial. Então, por exemplo, o bot conversa integrou com o Adapta ou com o ChatGPT. Tem o ManyChat, tem várias, mas então o maior, um dos grandes modelos hoje é não ser um chatbot. Uma pergunta A, a resposta é B, a pergunta C, a resposta é D, e sim ser uma conversação, como a gente está tendo agora aqui, porque é isso que a gente quer. Eu quero perguntar sobre o meu caso, né? Então, é a automação com inteligência. E como é que isso funciona? Eu subo as características da minha empresa, eu subo as minhas regras negociais, eu subo meu catálogo e eu subo a minha base de clientes, e com inteligência eu digo para ele qual é a condução que eu quero, e aí a automação ela tem 2 caminhos. O caminho do sucesso, ok, ela encerra o chamado, quando o cliente está satisfeito, ou aquela do insucesso e ela passa por humano. Então, não sei se vocês assistiram o Big Hero, foi um desenho de um tempinho atrás, quem é mãe assistiu, o robô só desligava quando o menino falava assim, eu tô bem. Aí ele se autodesligava. Enquanto o menino não falasse que ele estava bem, ele não parava de vigiar. Então, essa automação é tipo isso. Eu faço todo o cenário, eu subo meu banco de dados, eu faço várias coisas para que a inteligência dê as respostas. O cliente pergunta o preço, o cliente pergunta sobre o boleto, tal, ele conduza. E o output ou o cliente está satisfeito ou eu passo para o humano. Esse é um caminho. E o outro caminho é a automação com a agente mesmo, que é aquela que, além de atender, ela tem ações integradas, que aí um N8N, um Make e alguns outros vão, além de responder, vão ter ações startadas. Então, são os 2 grandes caminhos. E como, de novo, passa pelo WhatsApp? Porque está na mão. Então, aí, eu não vejo como uma média, uma grande empresa também não partir para isso. A pequena até consegue fazer pequenos movimentos, mas a grande, ela tem que partir para isso,
Então, respondendo pragmaticamente, eu vejo automação com inteligência e com agentes. Não sei se eu respondi. Com certeza, né? Que é o que a gente vai ter também, né, Gia, que a gente está vendo, né, outras alternativas aqui para oferecer para o pessoal da Liga, né, diferentes níveis, né, desde uma interação mais básica, né, que é essa de um agente que esteja ligado com uma IA, seja o ChatGPT ou outra, e também no WhatsApp, mas também para quem quer fazer a integração do CRM com o e-mail, com o WhatsApp, né? Então, a nossa ideia é a gente formatar serviços com os associados aqui, né? Quem é associado sabe que a gente tem essas iniciativas e oferecer, né? Por isso que a gente vem investigando esse assunto e queria fazer essa conexão e também para que você falasse um pouco que você preparou também uma consultoria, né? Um curso para quem aqui na Liga quiser ter uma possibilidade de mão na massa com você, né? É isso, não é? É isso. Jean Carlos, Marcelo, tudo mais, pode me pôr para testar, que eu testo, então, essas iniciativas. Obrigada por falar sobre isso, e se eu puder testar, estou à disposição. E falando sobre o curso, eu penei muito exatamente para falar isso para vocês, né, poxa, como é que está na nossa mão e a gente não tira o melhor do WhatsApp? Então, eu fiz um pequeno curso para as consultoras da venda direta, e está à disposição na KiwiFi, mas também não podia deixar de expandir e fazer um curso para nós, que somos empreendedores. Então, também montei um especial para quem é da Liga, com uma possibilidade de a gente pensar um pouco mais estratégico. Como é que a gente sai desse olhar do WhatsApp reativo? Então, também fiz um curso online. Hoje a gente está falando sobre ele, como é que a gente pode despertar para ele, mas também o formato de um curso onde a gente pode aprofundar um pouco mais e falar um pouco mais até sobre scripts, um pouco mais sobre as nossas mensagens automáticas, usar melhor a ferramenta, inclusive, de tá aberto, tá fechado, mas que mensagem que usa quando o meu negócio está fechado. Então, também um curso digital onde a gente consiga trabalhar melhor esse WhatsApp estrategicamente para a gente não perder negócio, não perder essa pegada. Então, pessoal da Liga, bora falar sobre isso. É isso aí. Então, esse é um tipo de iniciativa que eu acho que é legal que os associados entendam, né? Que quem está aqui, na verdade, entenda que quem é associado da Liga, a gente fica incentivando a criação de produtos e serviços que sejam complementares. E foi assim que a Marcela criou essa oferta, né? A gente fala oferta porque é uma condição realmente só para associados da Liga, não é, desculpe, ou da própria Retail Power Academy, né? Mas quem é das nossas comunidades aqui parceiras, em que a gente tem o acesso a esse conteúdo e aos encontros ao vivo com a Marcela, num petit comitê em que a pessoa vai poder contar com a ajuda dela para a configuração de catálogo, de etiquetas, de criação de listas, né, Marcela? E o que Isso mais aí. quiser, não é isso? Isso aí. Então, bora a gente parar de usar ele com esse olhar de... Ele estava aqui passivo. Não vamos deixar ele passivo, não. Vamos ser ativo com ele. É isso aí. Né? Então, esse vai ser, foi colocado aqui no link. Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai estar divulgando, né, mais alguns dias a possibilidade dessa condição para estar assistindo às aulas e tendo o auxílio da Marcela para esse tipo de assessoria, a gente pode chamar assim. E nosso objetivo é realmente que as pessoas possam estar utilizando cada vez melhor. Aqueles que quiserem, de posse das informações que ela já deu aqui hoje para nós, né, pode ser suficiente, mas quem quiser aquele a mais, aquele contato direto numa turma fechada, mão na massa, a gente tem essa condição. Então, fica aí o convite, né, e fiquem atentos, que a gente vai voltar a falar de WhatsApp, de integrações
e de automações, né? Hoje, o pessoal até comentou, mais de uma pessoa me disse assim, Menta, tu viu que acho que foi o Gartner, alguém que falou assim, que os agentes 70% dos agentes vão desaparecer em 2 anos, ou alguma coisa assim, né? Que sempre são essas mensagens que visam pegar muito clique, né? Que com uma mensagem bombástica, né? Então, assim, eu vejo que os agentes, né, e os assistentes de IA, né, considerando que assistentes são aqueles que você fica dentro da própria plataforma, então, fica no Perplexity, o Perplexity te ajuda, você está no assistente. O GPT, você tem um assistente que te ajuda a fazer copy, você está com o assistente. Mas quando você conecta o Perplexity com o ChatGPT, com o e-mail, com o WhatsApp, com o Pix, né, a gente está falando de um agente, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro dos negócios passa pelos agentes, né? A gente vai ver essas integrações de sistemas acontecendo cada vez mais plug and play, assim, né? Que a gente chama de no-code, né? Ou low-code, em que a pessoa não precisa ser um programador para conseguir estar conectando isso, né? E acredito que o uso profissional do WhatsApp Web é, às vezes, aquele caminho que vai fazer você vender mais agora, até para ter recursos para amanhã depois investir um pouquinho mais nessas automações, né? Porque isso é muito grande, é muito importante, né? Você entender que o CRM é uma peça fundamental, né, gente? Não tem como você ter um negócio estruturado sem ter um CRM. Enquanto você não tiver um CRM, você está brincando de fazer negócio. É como diz a Marcela, que ela fica exagerando nas tintas, né? Talvez essa frase seja um pouquinho um exagero de tintas, mas talvez não também, porque é muito próximo disso, né? Porque sem o CRM, você vai esquecer de fazer follow, né? De fazer acompanhamento, eu estou tentando não usar tanto essas palavras em inglês, né? De fazer um acompanhamento, né? Você não vai ter como você recuperar clientes que negou para você uma proposta 3, 4 meses atrás, e que talvez seja o caso de você voltar com uma nova oferta para ele, né? Sem o CRM, você não vai conseguir ter um contato frequente com o seu cliente atual para que ele compre novos. Sem o CRM, você não vai conseguir fazer com que ele te indique outros clientes, né? E pode até fazer de uma forma esporádica, isso que eu quero, né? O que eu estou dizendo é que você, sem o CRM, não vai fazer de uma forma processual, né? Numa forma organizada, né? Porque a gente está falando aqui de negócios e de inovação, mas a gente precisa entender que isso exige uma processualização, porque senão a gente não quer que vocês aqui, como empreendedores, fiquem escravos do negócio, né? Porque senão você fica, não é, Marcela, assim? Não tem muita revendedora de venda direta que é escrava do negócio, faz tudo na mão, passa o dia inteiro fazendo visita, daí chega de noite, tem que botar a plataforma, não sei o que na plataforma, tem que mandar as mensagens, tem que fazer o pedido, tem que fazer não sei o quê. Aí, gente, sabe o que vai acontecer? Você não tira férias, você fica doente, as vendas param, né? Você tem que ter processos que sejam capazes de sustentar um negócio, né? No qual você é o empresário, você é a pessoa que está ali estruturando esse negócio para conseguir que ele te dê resultado e você possa ter equipe, né? Necessariamente não precisa ser funcionário próprio, mas pode ser seu parceiro, pode ser uma rede de colaboradores, um ecossistema que você faz parte, mas precisa profissionalizar, porque senão você vai ficar ali com um teto muito baixo, né, sem perspectivas de crescimento, né? Então, acho que entender que o WhatsApp, a gente trouxe essa aula, porque ele é o que a gente, mal comparando, é a última milha, né, vamos chamar assim, né? É no canal pelo qual muitas vezes a pessoa compra, né? Só para aproveitar que eu estou com a palavra, antes de falar com o Jean, eu queria comentar algo que o Pastore comentou, né? Porque a gente, eu não vendo produtos, assim, né? Não tenho
canecas, não tenho camiseta, né? Nem curso online a gente vende, né? Dentro da liga, assim, nosso. Né? A gente tem alguns produtos, sim, de educação. Mas minha principal fonte de renda, como a maioria aqui sabe, são palestras e workshops, que são comprados por empresas. Esse contato com as empresas, ele pode começar pelo site, pode começar pelo LinkedIn, né? Hoje eu recebi 2 leads pelo LinkedIn, mas ele vai direto pelo WhatsApp. Toda negociação vai pelo WhatsApp. Entendeu? É pelo WhatsApp que você conversa, é pelo WhatsApp que você agenda uma reunião, é pelo WhatsApp que o cara te pede, em vez de ser dia 21 e 22, pode ser 24 ou 25. O cara não te manda um e-mail para pedir isso. O cara pede que tu mude a proposta pelo WhatsApp. Eu queria ver se em vez de fazer em 2 vezes, você faz em 3. O cara negocia pelo WhatsApp. Eu queria que tu explicasse para o meu gerente. Então, o WhatsApp é, de certa forma, sabe, Ricardo, o canal, né, que você se relaciona para vender. Não necessariamente, né, por exemplo, as empresas que eu vendo, elas são empresas que você tem que entrar no sistema de compras, mandar a proposta, daí gera a OS. Então, não é pelo WhatsApp que, obviamente, o cara vai me pagar. Né? Não é isso. No mercado B2B não funciona assim. Mas o WhatsApp é o canal que, de fato, a venda acontece. Né? Então, acho que é importante mostrar que não é só para lavanderia, que é um tipo de serviço B2C, não é só para produto, que é também B2C, mas é também para o B2B, né? Para business to business, que o WhatsApp é muito importante. Eu queria comentar só uma última coisa. Então, deixar a Marcela, depois o Jean, depois o Pastore. Eu só queria complementar a última coisa, é que o que o Marcelo sempre fala, né? Usem, testem, vocês vão se surpreender de serem estratégicos com o WhatsApp. E a outra coisa é que, se a gente deixar pelo andar da carruagem, tem estatísticas que mostram muito isso, né? O nosso cérebro, ele vai pelo conforto, ele vai pela repetição, e a gente, se não construir a régua de relacionamento, a gente fala com os mesmos clientes. Tem 30% dos nossos clientes que o nosso cérebro apaga, porque eles são trabalhosos, eles estão lá no CRM, ou eles estão na nossa memória, e eles não são agradáveis, não tão frescos na nossa memória. E se a gente tiver processo, a gente fala com eles, porque muitas vezes a gente pode ter, dentro daqueles 30% que não são tão agradáveis assim, a gente pode ter uma taxa de conversão satisfatória. É isso. Bom, vamos lá. E até complementando um pouquinho do que o Marcelo estava falando do uso do CRM, mas não porque eu estou desenvolvendo uma ferramenta de CRM, igual ele falou, mas pensando realmente em tudo que a gente teve na aula hoje sobre a importância do WhatsApp, eu acho que é importante até que não seja por CRM, mas que esse cliente ele seja tratado do início ao fim como um cliente único. Porque o que a gente vê hoje, muitas vezes, na jornada do cliente, principalmente no universo digital, é que muitas vezes esse cliente, às vezes, vai ser impactado por uma rede social, que vai levar ele para uma landing page, que nessa landing page, às vezes, ele preenche, conhece um pouquinho mais do produto, ele preenche um cadastro, ele vai receber, às vezes, um e-mail, ou vai chegar pelo WhatsApp alguma mensagem para ele, ele vai ser impactado, muitas vezes a compra ela é finalizada em outro lugar, e é muito importante, criando esses processos e trabalhando com o WhatsApp e todas essas mídias, que esse cliente ele seja tratado como um cliente único, que ele não precise, assim que mandar o e-mail, quando chega a mensagem do WhatsApp, entender em que ponto ele está. É muito importante que você pegue esse cliente a partir daquele ponto e leve a venda para algum lugar, que seja a venda, seja o checkout, ou que seja para mais alguma etapa, mas que ele seja conduzida de uma forma natural e sem fricção, né? Então, assim, seja você pensando em uso exclusivamente do WhatsApp, quando o Pastore até falou é fundo de funil, ele não precisa necessariamente ser fundo de funil, ele pode ser qualquer coisa, mas que seja pensado sempre essas ferramentas como um cliente único, né? Que eu acho que isso é o mais importante, porque é muito chato, cada canal que você vai, às vezes, a jornada começa
do início, mais uma vez. Pô, já preenchi os dados, já preenchi tudo. Entrou um canal novo, preciso preencher uma outra vez, ou preciso ver um vídeo para entender onde está. Não, que esse cliente ele tenha continuidade, independente de onde ele está, né? A diferença de ser omnichannel ou multicanal, que seja realmente uma jornada omnichannel, que ele seja o mesmo cliente do início ao fim, né? Então, só complementando tudo isso que foi dito. Maravilha, Jean, maravilha. Vamos ver o Pastore aí, por favor. Não, o contexto era aquele comentário do Marcelo, né? E realmente, no meu caso pessoal, é muito em cima do LinkedIn, né? E convertendo para o WhatsApp. É muito comum isso. É muito comum. Agora, eu sinto falta, a gente está por trás, né, dos bastidores. O sonho de consumo era ter tudo isso bem, com processos, né, do jeito que a gente prega por aí. Mas aqui dentro né, é do jeito que dá. Mas é isso aí, foi super esclarecedor, viu, Marcela? Parabéns. Obrigada. Eu gostaria realmente de fazer esse pedido para vocês experimentarem. A gente continua essa conversa e eu acho que tem a oportunidade da gente extrair muito mais do que a gente já utiliza. E a provocação que fica, né? Você deve estar perdendo dinheiro, não sabe por quê, agora você sabe por quê. E tem oportunidade de melhorar. É isso aí. E não deixem, né, de fazer parte aqui das nossas aulas, que a gente toda semana vem com uma inspiração nova, né? E a gente vai estar à disposição para quem quiser ter esse momento direto com a Marcela, para que ela pegue na mão aí para te ajudar no WhatsApp. Todo mundo já recebeu aqui o link. E aí eu acho que vale a pena para a gente terminar, né, Pastor, e você destacar nossa programação da semana que vem, né? Exatamente, Marcelo. Próxima semana nós temos o Michael Busnello, que é um professor e recém concluiu o seu doutorado. Eu fiz parte da banca dele, e ele escreveu uma tese sobre o que ele chama de artefato de IA, né, que talvez seja o nome mais acadêmico. Mas são agentes, né? Então ele vai trazer, ele vai falar sobre isso. Acho que é mais uma aula de reforço e de um jeito bastante prático, né? Sobre como construir agentes e outros recursos com a inteligência artificial. Muito legal. Bem, pessoal, muito obrigado por todos que estiveram ao vivo, todo mundo que esteve conosco também assistindo gravado, né? Lembrando que a gente tem as nossas plataformas, né, lá na www.ligadosinnovadores.com.br, e você pode ver e rever essa aula, né? Você tem hoje a Retail Power Academy ainda tendo o WhatsApp como seu principal canal aí de agregação dos seus membros, e a gente continua nessa jornada para que a gente possa estar sempre atualizado e aproveitando, né, as oportunidades e principalmente explorando, no sentido de estarmos usando da melhor maneira para transformar os nossos negócios. Então, muito bacana. Aí o Pastore já adiantando que vai estar em Zap Circle aí, daqui a um tempo. Marcela, quer dar o seu bye-bye aí? Meu bye-bye vai assim, estou no WhatsApp, também pronta para contribuir para o WhatsApp de vocês, e eu desejo de fortalecer os catálogos, os relacionamentos e os fundos de funis de vocês, hein, Ricardo? É isso aí, galera. Muito obrigado a todos, tá bom? Obrigado. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, e a gente continua juntos aí nessa jornada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Parabéns, Marcelo. Excelente.